Então, gente, começa aqui o nosso desafio. A gente pode chamar de podcast, mas na verdade, Edson, o que a gente vai fazer aqui agora é uma loucura de tentar responder uma pergunta básica que eu me propus aqui em 3 episódios desse podcast. Existe literatura barranqueira? E se existe, que diabo é isso? Eu sou Rafael Oliveira, da Biblioteca Tamboril, sou mediador de leitura aqui na biblioteca, autor de livros infantis. E aí eu queria também que os meus convidados se apresentassem e falassem também qual é a relação de vocês com a literatura. Brenda? Ei, pessoal! Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário que vocês vão estar escutando aí. Eu sou a Brenda K. Souza, eu sou de Buritizeiro, na verdade de Pirapora, cresci em Buritizeiro, sou escritora, professora, pesquisadora, parceira dos meninos da Tamboril quando eles me convidam. O que mais? Isso tudo, né? Isso tudo. Tem lápis aqui, deixa eu acessar aqui. É isso, gente. Edson Lopes. Boa noite, pessoal. Boa noite agora, porque agora é noite, né? Manda carona, não sei que hora que vocês vão assistir, ver, ouvir esse nosso podcast, que foi inventado pelo nosso ilustre mestre Rafael, tá? É o seguinte... meu nome é Edson Lopes, hoje em dia é Edson Pereira Lopes. Mudei o nome porque eu descobri que tinha um monte de Edson Lopes escrevendo por aí, tá? Eu pensei assim, eu quero ser único, eu quero ser original. Bom, e eu tô nessa luta com o Clube Literal Tamboril desde o começo, me orgulho muito desse clube, tá? E eu acho que foi uma inovação aqui na área de Pirapora e talvez... em relação a essa nossa discussão existe literatura barranqueira, para mim o Clube Literário Tamboril é um divisor de águas, né? Eu amo demais esse movimento. Para mim é um movimento. E vou passar a bola para o Rafael para, de repente, não vir uma outra pergunta, porque... Eu acho que o Edson meio que traçou um pouco do histórico aí de que a gente está tentando responder se existe literatura barranqueira desde que criamos o Clube Tamboril, né, Edson? Que juntou ali aquele bando de escritores, leitores, e eu acho que a gente se identificou por algum motivo, e talvez esse motivo seja a identidade, né? A questão do... Eu sempre bato nessa tecla do trovador solitário, né? Eu acho que mesmo que de repente a pessoa ela tente seguir essa linha, achando que a poesia, que a literatura, que os contos, os romances, eles são a solidão e que essa solidão vai ajudar a pessoa a compor, mas eu acho que compor lá de outras pessoas, tendo alguém com quem compartilhar esses escritos é muito interessante. É o sarau, os movimentos, é a música. Eu acredito que isso ajuda muito a gente a se sentir mais incentivado, tá? Porque a literatura, ela é claro, serve para salvar a pessoa de muita coisa, mas ao mesmo tempo, se ela não for compartilhada com alguém, perde a graça, tá? Essa troca de ideias, essa troca do que a gente escreve, do que a gente compõe, eu acho que é muito, muito interessante. E eu acho que sobre do que a gente nunca faz nada sozinho, né? E nunca faz nada sem ser influenciado, contaminado pelo outro. E eu acho que esse podcast ele chama 3 margens, né? Aliás, essa série dessas 3 entrevistas. E essa primeira margem que a gente vai transitar aqui agora é a margem da escrita. Então eu convidei vocês dois também, claro, por serem escritores, por serem professores, né? Trabalharem com a literatura, com a palavra a todo tempo. E eu acho que por entenderem isso que você falou, de o quanto a vivência e a convivência influenciam no que vocês escrevem, influencia, inclusive na aula de literatura que vocês dão, né, dentro de sala, vai além daquele conteúdo. Estava conversando com a Brenda aqui, antes de começar o podcast, das escolas literárias, né, dos períodos literários e tudo mais, e a nossa proposta aqui é tentar encaixar em algum período, em alguma escola literária, a literatura barranqueira. E eu acho que partindo dessa reflexão de que quando eu escrevo contaminado por algo que eu já li,
Eu escrevo contaminado pelo contato com um vizinho meu que fala de algum jeito e de repente aquela fala dele vai para o meu personagem. Eu escrevo contaminado por um peixe frito, por exemplo, que a vegetariana Brenda não abria mão de peixe frito na época vegetariana dela, então a cultura é tão forte que se a cultura faz a vegetariana continuar comendo os bichinhos do rio, é porque essa cultura também vai aparecer na literatura, né? Eu nunca tive dó de peixe. Principalmente fritos. Eles morrem de uma forma meio boba. Ah, tá. Eu acho que eles não têm o mesmo pensamento ali na hora da morte, amém. Mas eu imagino que isso seja um pouco da cultura, né? Por a gente ser barranqueiro, então mesmo tornando vegetariano, o peixe acaba virando fruta, né? Para entrar na nossa dieta. Fruta ou legume, para caber. E aí, eu queria saber nesse processo de vocês, assim, com quem vocês cruzaram no processo de se transformar em escritores. Vocês cruzaram com alguma literatura regional aqui de Pirapora, de Buritizeiro, das Barrancas do São Francisco, do Alto Médio? Pode falar? Pode. É engraçado isso, porque eu acho que quando a gente começa nesse processo de escrever, não sei como é que foi pro Edson, mas pra mim começou muito cedo, todo livro que eu li eu sempre ficava muito impressionada quando aparecia qualquer menção ao lugar de onde eu tinha vindo, porque aquilo ali era uma forma de colocar onde eu estava no mapa. E se eu estava no mapa, significava que eu estava no mundo. Se eu estava no mundo, significava que existia ali uma série de possibilidades. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu não vou dizer quando, eu peguei aquele livro do Jorge Amado, Seara Vermelha, e tinha algumas menções, assim, a Pirapora, na época dos grandes fluxos migratórios, eu fiquei muito obcecada por aquilo ali. E aí eu comentei com alguém, aí veio o Luz Cardoso, e aí a partir dessa obsessão de se ver dentro da literatura mapeada ou localizada, brotou assim, esse sentimento de que também é possível estar nesse espaço de alguma forma, não só como paisagem, como tema, mas tanto a paisagem como o tema nos acabam atravessando a prática. Eu acho que já me perdi, mas eu vou deixar o Edson falando. Mas eu boto fé, quando a gente assiste alguma produção, levando para um contexto maior, né? Quando a gente vê no cinema nacional um filme com a cara de Brasília, a gente está tão contaminado de assistir só cinema americano, quando a gente vê um cinema nacional bom, um filme nacional, uma série nacional muito boa, a gente sente um orgulho, né, de ser do lugar. E aí quando a gente leva para um contexto mais restrito ainda, que é cidade do interior, do norte de Minas, da Barranca do Rio, e você vê ali na literatura, né, em algum contexto da arte, você representado, né? Nossa, demais, assim, só de ver o nome da cidade, de onde você está, num livro que milhões de pessoas tiveram acesso, é uma outra coisa. Mas o que se faz disso depois é história. Agora, Edson, Brenda falou dessa literatura, Lúcio Cardoso, Guimarães Rosa, Jorge Amado, falaram também sobre os povos da Barranca do São Francisco, do Cerrado, do nosso Cerrado, né, da nossa parte aqui, que o Cerrado é gigantesco. O seu contato com essa literatura que a gente está tentando nomear como literatura barranqueira também veio primeiro por meio desses autores? Eu me sinto até um pouco desconfortável quando eu vou falar sobre isso, né? Porque eu me sinto meio, mesmo com tanto de tempo que eu moro em Buritizeiro, eu ainda me sinto meio forasteiro em Buritizeiro. E em Pirapora também. Mas, aos poucos, a gente vai pensando assim, peraí, eu faço parte desse lugar aqui, faço parte desse lugar aqui, então a gente acaba se encaixando. Quando a questão dos primórdios também, se a gente for parar para pensar e tudo, parar para pensar e para falar, vai escrever um livro, né? Mas realmente Lúcio Cardoso, como a Leita, o Guimarães Rosa, quando falava da Piraporinha, o outro lado do Rio, para mim aquilo ali, eu ficava pensando, ainda em governo eu pensava assim, onde que será esse lugar, hein? Eu via uma certa magia que de repente as pessoas de Pirapora que lerem Maleta não vão ver a forma que eu via. E eu sempre tinha curiosidade de conhecer Pirapora,
e não sabia para que lado ficava Pirapora, e um irmão meu já morava aqui há tempos e tempos, e eu só fui para Pirapora e Buritizeiro por acaso. E antes disso eu tinha escrito um poema que falava sobre o Rio, né? De uma forma assim, meio que fantasiada, meio utópica e tal, no livro Maremoto. E eu fiquei pensando que seria uma espécie de profecia que eu ia acabar, de uma forma ou de outra, chegando em Pirapora, em Buritizeiro, e quando fui dar aula lá na Silva de Alencar, eu peguei umas turmas de uma história eu acho interessante, né? Não sei. Peguei umas turmas do Acelerando o Passo, pessoal mais de idade, né? E aí a diretora, que para mim ela é cultura barranqueira, tá? Finada Bernadette Alencar, ela conversou com a gente para fazer uma espécie de carnaval, de paródias, de alguma coisa na escola que simbolizasse o carnaval de Buritizeiro, que tinha algum movimento carnavalesco em Buritizeiro, hoje em dia não tem mais. E aí ela falou, faz com os meninos uma paródia, alguma coisa assim. Aí na hora lá no quadro, eu sou meio disso aí, de ter o tilt de criar na hora, né? Gente, vamos fazer uma paródia aqui de uma música de carnaval e tudo. Falem pra mim, como que é Buritizeiro? A primeira palavra que surgiu lá foi barranqueiro. E eu perguntei, o que é isso, barranqueiro? Falaram assim, é a pessoa que fica lá no barranco pescando. Falei assim, que interessante. Aí já saiu a música. Vocês já ouviram Quanto Riso, ó, quanta alegria? E aí saiu lá, Buritizeiro e os seus buritis, terra de umbus e de pequis, São Francisco é o doce mar que banha sua terra, ó meu doce Buriti. Suas meninas bonitas, a pele morena, a pintura do artista sol, um carnaval de sabor e querer mais no coração vai estar. Barranqueira, sua gente e os seus pescadores, o peixe ali saciar. Que se vai embora de Buritizeiro, quer logo voltar. Aí saiu essa coisa e nunca mais esqueci. Edson Lopes é heavy metal. Ela canta. Mas isso que você falou é muito bonito, né? De a primeira palavra que os alunos lembram ser barranqueiro, né? O que você pensa quando fala em Buritizeiro? E a gente, às vezes, você falou dessa experiência em sala de aula, e a gente não está tentando fazer um exercício de encaixar a literatura produzida por aqui, né, por esse agente todo aqui e muitas outras que não estão publicados, naquela ideia de regionalismo. Porque muitas vezes algumas pessoas podem romantizar aquele regionalismo que tinha, né, no começo do século passado, que foi uma tentativa do Brasil cristalizar aí uma identidade, porque a literatura que era produzida em São Paulo, Rio de Janeiro, que era a que dominava, toda era baseada na literatura europeia, né? E aí, para ter uma ideia nacionalista, né, naquele pós-naturalismo, realismo, naturalismo, ali na chegada do movimento da literatura moderna, né, brasileira, ali no começo do século passado, chamou-se de regionalismo tudo que não era produzido no Rio de São Paulo e que não era inspirado na Europa, né, tudo que tinha ali uma coisa própria de um Brasil local, um Brasil rural, Brasil profundo, que hoje a gente chama de Brasil profundo. E o que a gente não está tentando colocar a literatura barranqueira nesse lugar caricato que eles colocavam lá no começo, né? Mas não tem como fugir disso, de lembrar que, nossa, quando eu lembro de Pirapora, a primeira imagem que forma na minha cabeça é o rio. Para outro vai ser o barco, vai ser o pôr do sol, vai ser o cerrado, vai ser o piqui, né, que estava aí na matinha. E não tem como isso transparecer na minha literatura, porque, é claro, nós temos escritores aqui, eu até falei com a Brenda, né, tem alguns escritores que não falam necessariamente sobre o Rio, como a Anísia, como a dona Maria Luzia Cardoso, né? Aparece no livro dela, ela é avó do Leonardo Café, mãe do seu Luiz Café, né, que era um excelente músico, violonista, compositor, multiartista daqui da cidade, mas ela, no seu livro Lamento Negro, ela fala de relação com o pai, ela fala, são muitas poesias bacanas. Eu vejo nela uma mulher que escrevia como se fosse um homem pelo caso da opressão, né? Uma voz oprimida. Exato, tem outras características que predominam aqui, que não necessariamente a paisagem, a cultura,
Mas o eu lírico dela, ela realmente tem muita essa voz. Lembro muito talvez fosse o caminho inverso, né, do trovadorismo, que é a cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga satírica. Que é a pegada de Anísio também. No caso aí, seria a cantiga de amigo, né, que o homem escrevia como se fosse mulher. Ela faz um caminho inverso, é a mulher que escreve como se fosse o homem. E eu acho que é um pouco isso também. Muitas mulheres lá da geração dela, da década de 60, 70, ainda escreviam coisas e mandavam para o jornal. A Clarice já fez isso, outras escritoras famosas com pseudônimos masculinos, né? Até o A Hora da Estrela, a Clarice se coloca ali como Rodrigo, né? Sendo o autor. Agora, Brenda também é autora, como ela gosta de dizer, ela é autora publicada. Eu perdi aqui o livro de vocês. Brenda é autora publicada e eu queria saber o que aparece em Ebó que você acha que é banhado. Tem uma coisa muito bonita que o Douglas diz aqui no prefácio do seu livro, que é dessa literatura anfíbia, né, que é entre o rio e o barro, que eu acho que, para quem foi criado em Buritizeiro, né, que é um grande sertão de verdade, tem muito vaqueiro, tem muita comida do sertão, né, a comida de lá é muita terra, né? Alguma coisa dessa está nessa literatura anfíbia? Vou fazer uma digressão aqui. Eu achei muito engraçado, muito bonito, na verdade, essa história que você contou, da Marchinha, porque eu cresci em Buritizeiro, estudei minha vida inteira na escola, que eu sempre adolescente lá, né? E tal, e é engraçado que eu só me chamaram de barranqueira no momento em que eu saí daqui. Eu nunca me nomeei barranqueira, ninguém nunca daqui usou essa palavra para me dizer barranqueira, mas no momento em que eu vou para um outro lugar, também no sertão, e que eu tô lá e que eu digo de onde eu vim, imediatamente esse adjetivo ele começa a ser atrelado à minha existência ali, assim, barranqueiro. E aí, mesmo sem querer, porque nenhum desses autores que eu citei, que a gente acaba lendo na adolescência, eles trouxeram, assim, esse adjetivo para caracterizar as pessoas do lugar, pelo menos eu não me recordo. Mas é engraçado como que isso veio de fora para nomear uma experiência muito íntima também, assim. O que é barranqueiro? Barranqueiro é aquele que está no barranco, mas não só. Eu acho que o barranqueiro é aquele que sofre as intercorrências do clima. Esse clima, hoje em dia está muito diferente, mas esse clima úmido, abafado, que deixa a pele da gente... Não, tá. Continua quente. Tá quente, pô, mas antes a minha memória do clima, ela era mais intensa. Já era pra chover. Exatamente. Esse clima que justamente por causa das barrancas, por causa do rio, que modifica todo o nosso trânsito pelo espaço, que modifica o modo como a gente se relaciona com o lugar, com as horas do dia, com as outras pessoas, que modifica até o jeito como a gente toca o outro, como se toca o outro, assim, a nossa relação com as águas próprias, as águas guardadas. E isso é muito curioso, porque tudo isso já era antes ali vivenciado de sentido. Eu não me lembro de nada que eu escrevi jovem, mas eu sei que era atravessado por essa experiência de ser barranqueiro. Lá no blog Sanguinho Novo, gente. É mesmo, eu tenho que revisitar. No blog Sanguinho Novo, a Brenda não lembra o que eu lembro. Ele tá bloqueado. Eu tirei prints. Ai, que ódio! Mas Tem uns poemas seus que dá um certo tesão quando a gente lê. O tesão é muito barulheiro. é justamente. E aí é engraçado porque, assim, já vou terminar, assim, passar a bola. Que toda essa experiência, eu lembro que quando eu cheguei em Montes Claros para estudar, as pessoas estranhavam muito na hora que elas pegavam em mim, assim, que eu tava sempre... Mesmo longe daqui, a minha pele tava sempre gelada, sempre úmida. Eu tava sempre transitando dessa forma, mesmo longe de Pirapora. E como que foi o outro que me nomeou dessa forma, nomeou essa experiência dessa forma. Tô falando isso tudo para chegar na coisa do anfíbio. Anfíbio justamente porque é uma relação do corpo com esse espaço, assim. Como que, por exemplo, na minha experiência, eu acredito que entre vocês também, o corpo, ele cria uma relação com a paisagem
e se movimenta de uma forma e acaba guardando um pouco desse barranco sem necessariamente estar ali ou precisar estar ali na beira. E aí Ebó, que é esse livro que o Rafa comentou, que me fez a autora publicada, inclusive publicada orgulhosamente por esta casa, pela editora Tamboril, é um livro justamente de retorno, assim, que é um momento em que eu volto para cá e que eu vou reencontrando na palavra tudo isso que dá sentido para essa experiência. É óbvio que a experiência literária é um pouco mais do que isso, mas é muito isso também. Não tem como não ser atravessado. Exato, e sim. Aí por isso, o Douglas, quando ele leu pela primeira vez, e isso são uma reunião de poemas escritos desde 2017, ele deu essa característica, mas é uma característica meio óbvia. Na verdade, é um livro que se você torcer ele sai água. Porque basicamente todos os textos, de formas indiretas ou indiretas, indireta ou indireta, falando disso. E não só da água do rio. É do gozo, da água, do suor. É tudo muito molhado. E até quando eu também trabalhei na coordenação editorial da publicação do livro da Brenda e do Edson, e eu sugeri a cor terrosa para o livro dela, diferente do livro do Manu, que também tem muita água, mas que eles fazem um contraponto, porque para mim é essa cor da água do rio. Ele não é a do rio quando tá limpinho, é do rio quando ele tá barrancado, quando ele tá nesse estado. Do rio mexido. Do rio mexido. É um rio mexido pela chuva. Barranqueiro. Agora, Brenda falou dessa coisa do outro, perceber a gente como um ser exótico. Eu adoro quando eu tô fora também. Eu tava em Ouro Preto em 2016. E aí, enfim, queria comer cedo lá, cheguei cedo com fome e a comida não estava pronta. E o cara falou, não, senta aí, vou dar uma pinga para vocês de cortesia para vocês esperarem. E aí eu fiquei conversando com o balconista. E aí teve um momento que ele se incomodou com o meu sotaque. E ele falou, de onde você é da Bahia? Eu falei, então, ele é porque eu não estou conseguindo identificar de qual lugar da Bahia que você é. Eu falei, mas você acha que é de onde, mais ou menos? Porque eu nunca me imaginei com sotaque baiano, né? Pra gente, a gente não tem sotaque, é óbvio, né? Sotaque é o outro que escuta. E aí, quando eu falei que era de Pirapora, ele, eu conheço Pirapora, o carnaval, o isso, aquilo, outro. E eu acho que ele me identificou como piraporense porque eu estava em Ouro Preto, mas eu estava de regata. Então, você falou do corpo, né? Baianeiro praticamente. Faltou fazendo cunem. E assim, ele me viu com cara de baiano porque a minha descendência vem de lá de Pernambuco e da Bahia, minha avó e meu avô, né? Mas a gente está no norte de Minas, então eu lá no sul de Minas, lá em Ouro Preto, para ele eu não sou mineiro, eu sou geraizeiro, né? Mas eles desconhecem os gerais, eles que eu falo, os mineiros, né? E aí ele logo me leu como alguém que não era mineiro. Então a nossa literatura, ela tá nesse lugar também. Né? Você falou que hoje está morando em outro cerrado, que não é o cerrado de Buritizeiro. Não. Eu imagino que lá em Brasília o povo se vista mais, se cubra mais o corpo do que nós aqui em Buritizeiro. Mas até mesmo em Montes Claros, é muito doido isso. Assim, Montes Claros é aqui do lado. É uma cidade que todo mundo transita muito para lá, uma hora ou outra da vida. Ou até Curvelo, que também é perto de Belo Horizonte, tá ali e tal. Como é diferente, como até quem vai falar de sertão fala muito desse sertão, mas esquece as barrancas. A gente sempre fica, ou se vai falar, fala da galera da Bahia. Sim. A gente é uma parte dos Gerais um pouco, eu sinto isso pelo menos, assim, um pouco desencaixada. Sabe? Graças a Deus. A gente não cabe numa caixinha, não cabe numa etiqueta. Mas eu acho que essa coisa de andar de bermuda e camiseta regata, e eu indo para Belo Horizonte semana passada, eu vi muito pé de piqui em determinado trecho, sabe, Edson? Perto de Curvelo ali, tinha hora que parece que eles desmataram tudo e deixaram só os piqui. Então é uma tristeza ver o cerrado nu. E não pode desmatar piqui, né, porque é crime. E tinha, centenas de piquizeiros. Mas eu não associo o curvelano com roedor de piqui. Mas é assim. Pois é, mas você entende que isso não é tão forte quando a gente fala de um Montes Clarense, de alguém de São Romão, de Buritizeiro, de Pirapora. Não chega a ser igual aqui. Pois é.
Então, Brenda falou da paisagem do corpo, mas tem a cultura também, né? Igual você falou, o curvelano tem muito piqui para lá também, Tem muito piqui. mas ele não é um fanático por piqui. Não gosta tanto de piqui como o pessoal daqui. Daqui de Montes Claros, né? Montes Claros também é uma faina por causa do tal do piqui. Onde você passou e viu essa devastação, muito tempo eu não vou lá, né? Deve ter acabado com os minhocos-sul também, que piqui, minhoco-sul. É uma coisa cultural da beira de estrada de Curvelo, essa situação. Sim. Agora, a gente, lá, isso que Brenda falou deles andarem mais cobertos também, a gente é atravessado por outras religiosidades, por outras, assim, por uma roupa que dá para tirar a qualquer momento e dar um banho no rio. Então acho que por isso que a gente anda tanto de regata e bermuda. A gente remonta aqui, ó, o Maleta, né? O cara, ele desnuda a história do piraporense, o povo que andava pelado, que precisou de um cara chegar para poder civilizar e colocar tornar civilizados aqueles cidadãos. Lá em Curvelo tinha um mito, né, que Pirapora era a única cidade em que as mulheres andavam de mini saia de bicicleta. Então, às vezes, os caras ficavam assim, sou doido pra ir lá só pra ver uma mulher andando de... E não é mito, gente, é verdade. A gente aqui, até no inverno, rigoroso de Pirapora. Então tem essas coisas aí, cara. Aí, voltando lá pros barranqueiros, você estava tocando uma toada interessante aí, que é a questão das escolas, né, das escolas literárias e tudo. Esse encaixe aí já era, cara. E de repente, às vezes, você conversando com um poeta, ele fala: mas essa poesia aí não presta, não, que você usa rima. Você coloca ponto na sua poesia. Tipo o cara te chamando de tradicional e tentando te castrar, certo? Essa questão também de eu vou escrever agora só sobre a cultura barranqueira, eu vou falar só sobre determinado assunto voltado para a cultura de Pirapora, de Buritizeiro. Eu acho que é uma espécie de castração. Não que isso não seja legal, isso é legal também, tá? Inclusive eu quero fazer isso um dia, direcionar só para isso, num livro, tá? Mas para mim eu acho que a literatura ela é experiência, e a experiência não pode ficar situada apenas num determinado âmbito, ela tem que fora dos limites, né? Tem um livro chamado O Lobo da Estepe, o cara fala isso, ele fala que a literatura ela tem que fazer algo extraordinário. É claro que eu ainda estou procurando esse extraordinário. Quem sabe um dia a gente consiga chegar lá. Eu acho que a gente já encontrou na sua literatura, porque o Edson ele é autor de, 9 livros, além das coletâneas que você participa. Vai um monte aí. Nesse monte aí de livro, você em momento algum força parecer da região e tal. Mas mesmo aqui, por exemplo, em Olhos de Vento, tem memórias vividas na infância, em Curvelo, né? E tem coisas que são cotidianas, que você não está falando da cultura barranqueira, não está mais... aquele conto que tem... Chico Serenata. Do Chico. Seu Chico era uma pessoa maravilhosa. Eu conheci um pescador, né? Um antigo pescador. Tem que eu conto também do tal do Patoré, né? E tal. Sim. Tem. Tapiabas, tapiabas. E que uma professora contou a história pra mim do pai dela, né? Que foi matar uma vaca lá e saiu um bezerrinho. Nunca mais ele quis matar boi. Eu escrevo como se eu fosse ela na primeira pessoa. A questão pode-se falar que não, né? Que a influência não existe, mas a influência existe sim. Questão da variação linguística. Eu não falava oxe, né, retado, mas hoje em dia eu falo oxe, retado. Curvelo a gente falava vixe Maria. E o uai nosso era muito mais acentuado aqui. Aqui eu quase não ouço ninguém falar uai. E nota bem como que é a coisa. Quando a gente fala isso para algum aluno, né? Aí vem o orgulho mineiro. Ele fala assim: eu falo uai, sim. Eu falo quase não ouço vocês falarem uai, tá? A região de Curvelo fala mais uai do que aqui. Porque tem muita propaganda do estado de Minas, dos governos, do inconsciente, do Libertas que será também, e que a gente tem que ser mineiro, né? E aquele uai fica na cabeça como se a gente tivesse que comer pão de queijo e falar uai. Não é ruim pão de queijo, não é ruim falar uai, gente, beber leite. Tem outra coisa também, desde quando eu morava em Curvelo, às vezes me chamavam de baiano também, tá? Esse estereótipo aí não é só pra Pirapora, não. Mas aí você falou da coisa da amarra, de ficar escravizado a ser
identitário, né? Fazer uma literatura identitária. Eu acho que essa não é a pegada. Mas é aquilo que escapa, sabe? Mesmo quando você está fazendo qualquer coisa íntima, nossa, isso daqui é muito... É o meu eu lírico, é intimista, é sobre o meu interior, mas lá no seu interior você está fazendo isso com sotaque, sabe? Às vezes você está fazendo isso suando, você está fazendo isso, você não vê, mas tem um cheiro, né, de cabeça de negro, vai aparecer uma comida. Às vezes você quer falar sobre morte, mas você coloca isso numa crônica onde você está tratando peixe, né? Eu tenho um texto seu, por exemplo, que você está tratando piaba. Então acaba que, querendo ou não, eu morrendo de dó da piaba, cara, e cortando ela assim, tipo... São o yin yang, um que não tem dó de peixe. Eu não tenho dó de peixe. Aqueles olhos deles são tão tristes. Eu acho que eles tão bobo. É um bicho tão besta. Agora aqui, vocês acham que... Só um parênteses, Rafa, só pegar um gancho da fala do Edson. Eu acho que se a gente quer delimitar para depois sair da delimitação, quais são as entradas, pensando que o barranqueiro é esse sujeito, essa sujeita que está disposto ou tem a experiência disposta em torno de um barranco, em direção ao barranco, a uma beira de rio, a gente pode pensar que existem umas entradas, assim, que dá para perceber numa série de autores que estão aqui em cima dessa mesa, por exemplo. Uma delas é a temática, explorar a temática, as características culturais da região, ou do que se faz, do que se trata, esse ser barranqueiro. E aí as coisas, pelo menos na minha leitura, elas acabam sendo muito objetivas e até um pouco óbvias, e talvez, não estou dizendo que isso é ruim, eu acho que toda experiência literária é válida, é importante escrever. Se perca um pouco da experiência com a palavra para alavancar um tema. E aí, nessa literatura, nesse tipo de texto, a gente vai delimitar com mais facilidade do que se trata, do que é um barranqueiro. Sim. Enquanto que, em outros textos, essa experiência, como no texto do Edson, até no meu mesmo, que eu também não me ocupo muito com a cultura, necessariamente, assim, tão objetiva, eu deixo isso para os sociólogos e para os historiadores. O Arnaldo, só um pouquinho, Arnaldo Antunes, ele fala, né, bactérias no meio é cultura. Exatamente. Essa experiência, ela vai estar diluída de outras formas, assim. É como que isso significa esse corpo que está disposto nesse lugar. Às vezes, vai ficar tão difícil. Aliás, é justamente essa experiência que torna difícil delimitar o que é uma literatura barranqueira ou não. Você sabe, você intui que ali existe, um escritor ou uma escritora que é desse lugar, dessa região, porém, essa experiência literária necessariamente, esse cuidado com a palavra, não necessariamente com o tema, dá esse problema que a gente está tentando falar aqui hoje, assim, de delimitar do que se trata. Sim. É isso, eu acho que existem várias entradas. Você pode tanto entrar pelo tema e correr os riscos dessa escolha, quanto se orientar pela palavra. Como que é a experiência com a palavra nesse espaço? E a gente aqui, na verdade, não tá fazendo essa conversa para trazer resposta. É para jogar um monte de pergunta aí para a plateia. Quando eu falo dessa coisa de... Quando me propus a tentar responder se existe literatura barranqueira e se existe, que diabo é isso? É um pouco por perceber, lendo todos esses autores, todos não, tem alguns, o Geraldo Ribas, por exemplo, eu estou devendo, quero muito conhecer, não sei se vocês conhecem. Não. Já li alguma coisa aqui essa Vera Lúcia de Januário, eu não conheço. E aí, assim, a gente está falando, claro, nosso território Pirapora Buritizeiro. Mas aí a gente tem Januária, temos São Romão, né, tem literatura oral, que a gente vai tratar em outro episódio. Mas mesmo quando a gente está tratando de biografia, me passa esse livro da Lourdes, Edson, por favor. Esse daí. Esse poema aqui, claro, é uma introdução, autoapresentação. Sou barranqueira mesmo, e foi por isso que resolvi levar até meu povo as peculiaridades do nosso meio, da nossa terra e da nossa gente. Aos 29 de agosto de 1937, na pacata cidade de Remanso, estado da Bahia, que hoje se encontra submersa pelas águas do Velho Chico, eu nasci.
Aí ela fala dos pais dela e tal. É isso, e é um livro de poesia, né? Esse, se eu não me engano. Aqui nós temos um livro bem recente, por exemplo, da Kelly, ela inclusive, Kelly Cristina, ela está lançando essa semana um livro, o segundo livro dela lá na Flip, em Paraty, sucesso para ela, e mesmo não se tratando de uma história identitária, assim, com essa identidade barranqueira, já no nome você vê, né? A Mona Lisa do Sertão. Então acaba que não tem como escapar. Aqui, Brenda, eu fiquei intrigado quando eu separei as biografias, e nessa de Dona Lourdes, por exemplo, vou usar ela para exemplificar. É difícil falar de uma biografia de alguém nascido aqui sem que o tempo todo esteja recortado sobre essa ideia de imigração que você falou aqui no da Vera Lúcia, né? Que todos os piraporenses são imigrantes vindos de algum lugar e preferencialmente pelo Rio. No livro aqui fala, né, que eles chegavam até o Rio, a agência de saúde parava lá e tudo, falava, você está com uma letra, você tem que ficar aqui. E a pessoa ficava aqui minguando e tal, no final se recuperava, construía uma casa, construía uma família. Pirapora nasceu assim, né, das pessoas segregadas ou renegadas pelo Sudeste, né? Um monte de imigrante nordestino querendo vir pelo Rio para chegar até São Paulo, eram barradas aqui. A mãe de Bernadette Alencar, essa diretora da qual eu te falei, ex-diretora do finado, né, do Silvio de Alencar, ela me contava a história de Lampião, os cangaceiros chegavam em Buritizeiro, cara, e ficavam lá, falavam, não, eles não maltratavam a gente não, eles eram educados, bastava que a gente fizesse tudo que eles quisessem. Aí, tranquilo. Fala assim, não, que bonzinhos, né? Não fala assim não, porque eu sou sobrinho bisneto de Lampião, meu nome é Ferreira, não é à toa. Eu tenho essa história para contar, é mais um mito, eu vou ter que fazer uma biografia. Mito! Mitar! Eu não vou mitar dessa vez. Brenda, lendo as biografias de pessoas, né, da cidade, pessoas comuns, pessoas ilustres, artistas, figuras públicas, eu notei que tem muito, assim, a gente às vezes, sei lá, vamos ler a biografia do Santos Dumont, inventor do 14 bis. Não é tão marcante o território, a cultura, as relações interpessoais que ele teve, assim, principalmente marcado pela identidade cultural do Santos Dumont ou do, sei lá, qualquer outra celebridade. Mas quando a gente lê as biografias das nossas celebridades aqui de Pirapora, digamos assim, livros de memórias, biografia, parece que a história da pessoa é fortemente marcada pelo território, fortemente marcada pelo costume da pesca, pelos carnavais, Então acaba que o tempo todo aquilo está impregnado de barranqueirismos, digamos assim. Nossa, eu acho isso muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade. Mas, como eu estava dizendo antes da gente retomar, eu acho que essa existência do que significa ser uma cidade à beira de um rio, e não só um rio, né? Porque todas as capitais, por exemplo, estão ali com o rio no meio delas. Mas a gente não enterrou o nosso. O nosso rio não está debaixo de nenhum asfalto. A gente ainda podemos não navegar nele como outrora, mas a gente tira o peixe, a gente Falta um carro voador. Toma um banho, faz uma reunião com os amigos, reencontra pessoas, ouve música. É uma existência tão imperativa, um personagem, sabe? Assim, um personagem que nunca morre na história, que a gente está sempre passando por ele, de uma forma ou de outra. Mais diretamente ou mais indiretamente. Como eu disse antes, assim, são várias as entradas, mas independente de qual, a gente sempre esbarra. Isso aí. Eu acho que desde a gente compartilhar, hoje em dia a gente tempos de redes sociais e todo mundo quer postar a foto mais bonita do pôr do sol, né? E o lugar onde o sol se põe mais bonito é o Buritizeiro, pra sorte da gente de Pirapora. Porque aí a gente vê... O sol mais bonito que eu já vi na minha vida foi ele nascendo ali no Vale do Amanhecer. Olha aí, tá vendo? Então, o nascer do sol mais bonito acontece aqui nas costas de Pirapora e só quem vê é o buritizeirense. E nós temos o privilégio de ver o pôr do sol de lá. Mas é isso, não tem como uma paisagem dessa, né, não marcar, por exemplo, uma cena de um beijo, de um apaixonamento tórrido, assim, caiu de amores. Eu vou cair de amores aonde nesse poema? Eu quero na beira do rio, pôr do sol.
E é maluco isso, porque se na época dos grandes vapores, de quando Pirapora era um porto de partidas e chegadas, né, basicamente, o rio, a orla, o cais, ele era o lugar de socialização, e hoje, apesar da gente não ser porto de nada, eu acho que não é muito porto de nada, não, mas ainda é o lugar privilegiado onde a gente vivencia. Olha a gente sendo privilegiado aí de alguma forma. É pra fazer um verso aí, um verso romântico. Pirapora, Buritizeiro, portos de nossos corações. Eu vou deixar isso pra você, que é melhor no freestyle. Mas assim, é muito maluco isso. Uma das cenas mais bonitas. Eu não vou esquecer disso nunca. Porque é isso também, né? Eu cresci em Buritizeiro, então essa vivência com Pirapora, ela é mais... Que esse barranqueirismo piraporense é mais recente. Eu não consigo separar Buritizeiro, não sei se é porque eu trabalho. Nossa, eu separo muito, assim. É outra relação. É mais barrista mesmo, isso aí realmente. Outra relação. Sou da cultura lá e tudo, e nas reuniões eu percebo isso. Pessoal, o barrismo pra mim meio assim... Sem porquê. É muito diferente, Edson. Primeiro que o rio do lado de lá tem cheio de peixe forte. Aqui não. Nos lugares de banho. Mas não vamos entrar nessa seara. Como piraporense, eu acho que eu vejo que a gente às vezes vê o outro lugar do outro por outro ângulo, né? Outra ótica. Eu amo Buritizeiro e as características que Buritizeiro tem diferentes e complementares. Falta Pirapora. Buritizeiro tem uma natureza exuberante, tem um povo que é muito mais acolhedor. Demais. Assim, não quer ser jamais cancelado pelo piraporense. Mas, gente, Buritizeiro é acolhimento. É um povo fofoqueiro, mas é um povo tão amoroso. Eu como piraporense, eu acho que eu vejo que a gente às vezes vê o outro lugar do outro por outro ângulo, né? Outra ótica. Eu amo Buritizeiro e as características que Buritizeiro tem diferentes e complementares, que falta Pirapora. Buritizeiro tem uma natureza exuberante, tem um povo que é muito mais acolhedor, assim, não quero ser jamais cancelado pelo piraporense, mas, gente, Buritizeiro é acolhimento. É um povo fofoqueiro, mas é um povo tão amoroso. É bacana demais, e eu vejo que o que faz Buritizeiro ter isso é ainda preservar muita coisa do rural. É uma área extensa geograficamente, mas não só isso, o buritizeirense, ele tem barranco, ele não tem praia igual Pirapora. Então ele está mais voltado para o sertão. Ele está mais voltado lá para o rural. Então, na verdade, nós temos rio, né? Vocês não têm mais. Olha, gente, nós não vamos brigar por causa disso. A gente não sei entrar nessa seara, gente. Sério mesmo. Mas o que eu acho? O buritizeirense é como se ele tivesse mais volta. Ele caminha mais para lá, para dentro do sertão, sabe? Para o extrativismo, né? Para colher o baru, para colher... Ele é mais ligado à terra, sabe? O que eu percebo disso, Rafael, essa questão do bairrismo, eu acho ele um pouco mais, como diz Pablo, proeminente em Buritizeiro, é que há um ranço muito antigo, da época das pontes aqui, que um senhor me falou. Isso aí também é cultura barranqueira, tá? E ele falou que é cultura barranqueira, né? Ele falou que o pau quebrava mesmo, porque Piraporense não atravessava lá da ponte, não entendi. De Buritizeiro, assim, graças a Deus que eu não moro nesse tempo, eu tenho que passar aquela ponte todo dia. Eu acho que a gente, aqui também, nesse movimento cultural que o Tamboril iniciou, a gente começou a usar a ponte, o rio, como elementos de conexão, né, e não de separação. Porque pra gente foi um achado assim, ter tido contato com o Edson lá em 2013, 2014, e a gente ter juntado para conversar, para dividir, para se influenciar, né, porque ao mesmo tempo que a gente estava ali... ansiando por mostrar o trabalho, por conhecer o trabalho do outro, a gente estava se contaminando. E eu nunca olhei para Buritizeiro e Pirapora desse ponto de vista da competição. Só que eu olho com muita admiração para Buritizeiro. É diferente, esse homem ligado à terra. Pirapora não tem tão fortemente o homem ligado à terra. Tem o homem ligado ao rio, né, que infelizmente também está acabando um pouco essa tradição. A impressão que eu tenho é que aqui se pegou muito a narrativa do desenvolvimento, né?
Então, se falaram pra galera assim, galera, vamos construir um asfalto aqui em cima do rio que vai dar não sei na onde, o povo fala assim, não sei o que, emprego, não sei o que lá mais, vai ligar a gente não sei da onde. E eu acho que o povo do outro lado do barranco é outro rolê. Mas, é óbvio que a gente também se complementa em muita coisa. Mais do que se distancia. Exato. Real. E eu acho que essa é isso, sabe? Pirapora e Brutizeiro é uma coisa só. E é uma complementar a outra, o que falta uma tem na outra. E eu acho que quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai conseguir se inspirar um no outro, sabe? O piraporense, se ele fosse tão acolhedor quanto o povo de Brutizeiro e tão mais conectado à terra como é o povo de Brutizeiro, as festas de Brutizeiro são mais gostosas, sabe? São ligadas à terra, enfim, não que eu não goste de Pirapora, eu sou piraporense, eu amo a minha cidade. Estou parecendo um menino da escola. Mas e o medo do povo assistir esse podcast e começar a colocar comentários odiosos? Não quero bloquear ninguém. A menina declamou um poema, teve um trabalho de escrever um poema que ela amava Pirapora, que Pirapora estava no sangue dela e tal. E aí, depois que ela terminou o poema, o menino bateu palma lá e tudo, falou assim, tô batendo palma aqui, mas eu não gosto de Pirapora, não. Falei assim, pô, você não gosta da sua cidade? Mas peraí, vamos entrar em outras searas vermelhas. Aliás, por falar, né, eu vou tentar mostrar os livros que eu escrevi sobre Pirapora, que é para tentar não ficar esse clima ruim de que eu não gosto da cidade. Eu amo a minha cidade e eu escrevo para crianças, Edson. E uma das coisas que eu me preocupei foi não ficar preso. Nos primeiros livros que eu escrevi, não necessariamente ficar preso à temática das barrancas, mas eu fiquei pensando assim, a minha infância foi não tão conectada com o Rio, e eu sinto que isso hoje está se perdendo tanto, que eu resolvi escrever 2 livros infantis sobre conexões, um menino e uma menina, e relações diferentes que eles têm com o rio. Uma menina que quer ser pescadora e um menino que adora mitos do rio e ele foge para dormir na beira do rio. Você acha que a literatura infantil, os escritores que nós temos aqui no Alto Médio São Francisco, quando escrevem para criança, eles também costumam colocar esse regionalismo, esse barranqueiro? Sim, eu vejo isso no índio lá da Maria Vargas e tal, e eu vejo um certo resgate da ideia dos cariris, né, e tudo. Eu percebo isso, pelo menos no da Maria Vargas. Eu conheço pouco de escritores que escrevem literatura infantil aqui em Pirapora. Particularmente, eu escrevo também, eu ainda não peguei essa toada. Eu escrevi numa parceria com os meninos do Escola Célio Ribas, né, uma galerinha do Integral, eles me contavam história, eu escrevia, e eu escrevi um poema que chama Poema do Cantiga do Último Cariri, nesse livro que a gente fez, mas particularmente eu acho que eu ainda não tenho essa identidade, e não sei se eu quero direcionar a minha literatura para essa questão identitária que Brenda citou aqui. Só que, por exemplo, você fala que não, mas aqui no Figurinhas Carimbadas tem uma história de pescador. Pois é, mas tipo assim, aparece de vez em quando a história do pescador, né? No Criança aparece lá do seu solo, né? Seu solo e tal, que tem uma fazendinha, que tem um sítiozinho e tal, que cria suas galinhas na paz e tudo, que lembra essa pegada barranqueira, mas eu prefiro uma coisa assim mais livre, mais... Sim. Não, aí tem um outro livro meu que não fala nada sobre, né, mas eu senti essa preocupação, você falou a palavra resgate, né, eu senti essa preocupação de provocar por meio da leitura, um reencantamento do olhar da criança, sabe? Mas eu penso isso também, seria muito interessante a gente tentar mostrar, através dessa literatura, para as crianças,
essas coisas boas que você citou aí, que a gente viveu, já viveu porque não vivia aqui, mas essa coisa de água, de rir, de tomar banho no córrego, de matar a aula para poder tomar banho no córrego. Tem uma história triste minha, né, que uma vez a gente estava tomando banho, um molecada tudo pelada lá no rio, minha mãe chega na beira do rio com... Isso não aqui, né? Do rio, um córrego. A gente não tinha rio, não. A gente tinha córrego. E com um cipó na mão e tudo. E pega a roupa. A primeira coisa que ela faz é pegar a roupa. Eu vou nadando assim, triste. Os meninos já gritando, né? Triste pra beira do rio. Eu falei pra ela, mamãe, me dá minha roupa. E ela, E vai, me pega pela mão e vai me batendo pelado até na minha casa. E onde passava, eu gritava, olha o menino pelado, olha o menino pelado. Eu lembro disso até hoje, cara. Só que a gente era tão pirracento que passava 2 dias e estava fazendo tudo a mesma coisa. Ou seja, a gente tem essa... Não, tem matadas de aula para ir no Rio que são ontológicas, né? Eu acho Quantas vezes? Claro, isso a gente não vai colocar na nossa literatura como estímulo. Mas pra gente tentar encerrar aqui, Brenda K., eu percebo que a mulher que está em Ebó é claramente uma mulher escrevendo esse livro. É uma mulher parda, é uma mulher barranqueira, é uma mulher umbandista, candomblessista? Macumbeira. Macumbeira é mais bonito de falar, soa melhor na boca. Então, assim, a religiosidade também, a pessoa parda, retinta, a pele bronzeada, o calor, o suor, o que de todos esses elementos você acha que é o mais forte nesse seu primeiro livro? Eu acho que é a relação com a água mesmo, que é o ponto que mais aparece. Inclusive, na relação, nos poemas que tentam traduzir algum tipo de experiência religiosa, porque a experiência com a palavra ela já é uma experiência, para mim, uma experiência de macumbeira, elas são experiências úmidas, tocar o interior do bicho, a lida com o banho, com a feitura de um banho, tá tudo sendo muito atravessado pelo líquido, assim. Então, assim, eu acho que a viscosidade, o molhado é o que mais atravessa, assim, de um poema a outro. E que tem muita relação com esse retorno e tem muita relação com esse território. Mas, sobretudo, com essa experiência, assim, do que é estar aqui, o que é fazer parte desse lugar. Como que o meu corpo, ele sintetiza esses elementos que estão aí dispersos nos momentos dos encontros. Não é muito, ninguém vai falar assim, nossa, ninguém fala, ela é lá de Pirapora, Buritizeiro, Barranqueiro, não sei o quê. Eu também tô na mesma linha que o Edson, acho que não tá tão claro assim, sabe? Uma literatura barranqueira, que a gente costuma usar esse adjetivo muito mais para pensar literaturas que estão relacionadas, mais intimamente relacionadas a falar sobre a terra diretamente, a falar sobre a paisagem diretamente, ou sobre as expressões culturais, do que a nossa. Mas, invariavelmente, tá atravessando tudo, porque, como eu disse, pelo menos para mim, a existência desse espaço ela é imperativa, tudo passa por ele. Sim. De saída, de chegada. Então a gente mantém como pergunta, a literatura barranqueira existe? Ou a gente mantém como afirmação, a literatura barranqueira existe? Ela existe. Então, e você, Edson, para você ainda é uma afirmação ou é uma interrogação? Ela existe, sim. Algumas pessoas a seguem assim a ferro e fogo, tá? Externando nas suas composições, nos seus textos, aquilo que ela vê como literatura barranqueira. Mas eu prefiro pensar a literatura barranqueira como eu, sujeito, nesse meio aqui, mas mesmo que sendo influenciado por algo dessa cultura barranqueira, não ficar apegado a apenas essa temática. Entendi. É isso mesmo. E aí eu vou meter Ele fica, ai, barranqueiro. Como se ninguém nunca tivesse lido nada dele dessa vez. Por favor. Eu vou meter um aqui de o que é a vida. Como diz Brenda K., o que é a vida? Não, mentira. É uma pergunta muito mais simples. O que você já leu de literatura barranqueira que você recomenda para alguém começar a desvendar esse universo?
Ó, pra começar a desvendar esse universo, tá. A Brenda, antes da gente iniciar a conversa, ela falou, eu acho que ao invés de falar de literatura barranqueira, nós podemos falar sobre uma literatura que deságua no Rio. Que tá sempre caminhando em direção ao Rio. Em direção ao Rio. Então, para a pessoa começar a fazer esse navegar aí, esse fluir em direção. Eu vou começar então com os da Terra. Edson, que tá aqui na mesa, que tem 300 livros publicados. Sim, ele tem 300 livros publicados, muito bons, inclusive. Eu acho que, mesmo que não exista essa reivindicação, que é muito honesta, não existe também, de ser uma literatura barranqueira, também não acho que é, mas está atravessado por essa experiência, que é a experiência das barrancas também, sabe? Tá lá todo dia, então, assim, não tem como isso não atravessar de alguma forma e aparecer nos textos de alguma forma. Nem só de piaba, né? De conversa de menino, de conversa de colega. Eu acho que pode até ser que você não seja, mas aí tá capturando a conversa dos outros aí. Que se tem uma coisa que a gente sabe fazer é fuxicar. E aí, partindo pro o Vida em Versos, do Gardel também, publicado pela Tamboril, deixa eu ver o que mais. Pela Tamboril todos, né? E os canônicos, os que eu citei de início, do Luz Cardoso, Maleita, que é um livro basicamente sobre a criação de Pirapora, né? Sou conterrâneo. Não sabe o quanto é romanceado, né? Mas é o primeiro livro do Lúcio Cardoso, ele escreveu aos 19 anos, em 1939, eu acho, e assim, o pai dele veio para trabalhar em Pirapora, quando Pirapora era um assentamento, assim, de ex-escravizados e indígenas, né? Então é muito louco, assim, a visão que ele tinha lá em 1939 era um pouco próxima demais da raiz da cidade. E você, Edson, o que você indicaria? Eu indicaria esse Maleita, que aliás eu indiquei para você, indiquei para Chá, né, e tal, para outras pessoas, e acredito que todos vocês gostaram. É o Maleita do Lúcio Cardoso, certo? Tava vendo esse versinho aqui que eu sempre lembro dele, né? Os homens batiam palma e as vozes soavam. Peraí, primeiro aqui, ó. As mulatas em camisa sentiam os quadris agitados por um tremor. Os homens batiam palmas e as vozes soavam claras. Batuque na cozinha, se não quer. Tição caiu, queimou meu pé. Batuque no bico, tá fervendo. Cuido que pago, estou devendo. Ó, pra você ver. Ele tá falando dos batuques que até hoje existem. Eu vejo, é como se eu visse aquelas mulheres dançando lá, seminuas, aquele desafio, né? Não queremos essa cultura que vocês estão trazendo para mim. Não queremos civilização, nós queremos isso aqui, tá? Eu acho esse livro muito bom. Tenho, assim, críticas, é claro, o Lúcio Cardoso é um homem da época dele, escrevendo, né, com a visão, embora ele fosse LGBT e né, assim, norte-mineiro, digamos assim, né, do centro ali de Coveiro, ele tinha uma visão de um homem da época. Ele sofria pra caramba lá. Sim, assim, eu acho que tem coisas problemáticas, mas é muito bom ver alguém que estava tão próximo do surgimento da cidade, falando sobre as memórias do pai dele, que estavam mais próximo ainda. E tem o Seara Vermelha também, que foi o que eu comentei no início do episódio, que é um livro que narra uma experiência de migração de uma família, como tantas famílias que formaram essa cidade, que saem do sertão da Bahia e vêm para Pirapora e acabam ficando aqui porque foram parados nos postos de triagem. Então é interessante para acessar um pouco dessa história. Se fantasioso ou não, se romanceado ou não, não deixa de ser importante. E o Ouro da Casa, né? O Guimarães Rosa. Daqui, Rafael, eu gosto muito do seu livro aí, que fala do surubim e tal. Eu também. Da pesca que não existiu, na verdade, né? Gosto demais do livro do Duda, que é bem barranqueiro. Tem essa pegada barranqueira. Tem uma pegada, super pegada barranqueira. Tem um poema, cara, do Drummond, que fala sobre o Rio, né? Que o Rio tá cansado de encomiascas também. Águas e Mágoas do Rio São Francisco. Eu consigo ver
mesmo o Drummond não sendo daqui, dessa região, eu consigo ver alguém que pegou essa não, isso de a pessoa não necessariamente ter nascido aqui é uma coisa que me pega, porque eu ouço o Ciúme do Caetano Veloso e aquilo é tão barranqueiro, sabe? Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Um homem morrendo de ciúme da beleza do Rio. Tipo, eu nunca vou chegar nesse ponto de ser essa beleza exuberante. E engraçado que você falou aí que às vezes cruzam algumas ideias, tipo, quando o cara fala do Jequitinhonha, o cara que fala do velho Chico, a gente fica. Eu me sinto assim, enternecido, né, com as duas óticas de ver o Rio, né? O Rio que é depredado, o Rio que é judiado, mas o Rio que, ao mesmo tempo, a gente vê uma beleza nele que nunca acaba. Mesmo quando tem um filetinho de água, porque eu já vi o Rio São Francisco assim. Um filetezinho de água correndo assim, ó, no regado, depois ele vai e fica imenso de novo. Sim. Eu acho que pra gente que mora aqui já causa mistério e espanto. Agora pra quem, né, esse pessoal todo, Jorge Amado, Luz Cardoso, esse pessoal todo que veio de fora, deve ainda desbaratinar ainda mais a cabeça. Mas eles veem e parece o mar, né, na frente deles. Agora, gente, eu também vou deixar, ninguém me perguntou, mas eu também vou deixar uma indicação. Oxe, você manda. Eu vou deixar uma indicação também. No clube de leitura aqui da biblioteca, nós lemos no mês de agosto Eu Sou o Cerrado, Eu Sou o Rio São Francisco, do Ivo das Chagas. É um livro 2 em 1, né? Vira... Não sei como chama isso, vira capa. Vira casaco. Então, ele... dá características humanas para o Rio e para o Cerrado, e eles próprios são personagens que contam a sua história e causam uma empatia, sabe, uma conexão tão grande. A gente vê o Rio clamando ele próprio, sabe, o Rio com uma voz própria, humanizada, clamando por cuidado, a mesma coisa o Cerrado. Então é um livro poético, né, técnico, porque o Ivo ele era um técnico, né, mas ele escreve muito bem, então eu indico. Você falou de Ivo da Chaga, eu lembrei do Dr. Ivan, cara. Dr. Ivan tem uns poemas lindos também que tem essa pegada. Sim, Ivan Passos, e tem algumas coisas dele aqui em algumas coletâneas. Tem alguns escritores que a gente acha coisas dispersas, né? Você trouxe uma coletânea aqui que tem algo do Luiz Café, por exemplo, né? Uma coletânea de contos, crônicas. Aqui lá tem a poesia dele. Poesia, né? Poesia. Então eu acho que é isso, a gente joga a responsabilidade de responder essa pergunta então sobre literatura barranqueira para quem for ler esses livros e outros. Se a gente pegar aquela ideia, né? O homem é aquilo que acredita, né? Tá? Eu acho que nós inventamos Deus, nós somos capazes de qualquer coisa. É isso, e se eu quiser me dizer barranqueiro, escritor barranqueiro? Claro! Em alguns espaços eu uso dessa reivindicação, em outros não. Porque o meu lance passa por aqui. Não sei com isso não. Então, gente, obrigado por essa conversa, por tentar responder essa pergunta junto com a gente. As partes boas vocês deixam e a parte ruim vocês cortam. Não, aqui não vai ter corte não. Todos os impropérios que você falou vão ser colocados no ar.